Primeiro eu vou mostrar o que eu reli. Eu reli outro da minha pilha de góticos modernos, Uma Janela sobre a Praça, da Phyllis Whitney. E o que continua me impressionando nesse livro é a mesma coisa que me impressionou tanto da primeira vez. Tem todas aquelas características que eu já tenho falado para vocês, da propriedade, de um mistério na família, e no caso aqui o mistério tem tudo a ver com a família, do interesse sentimental da heroína, né, o interesse romântico dela, que aliás é um personagem masculino do qual eu não gosto, mas tudo bem. Mas o que me chamou a atenção, continua me chamando a atenção nesse livro, é a construção que ela faz de uma das crianças. Tem duas crianças no livro, e o garotinho, que é o pivô, né, o centro no qual gira toda essa trama do mistério, da coisa horrível que aconteceu alguns anos atrás, quando ele ainda era menorzinho do que ele é agora. A construção que ela faz desse personagem, do garotinho, é muito interessante. Até porque, como é um livro de gótico, né, de suspense, ela brinca com algumas cenas, com algumas falas, né, na construção do personagem, das cenas em que ele aparece, especialmente na relação que ele vai estabelecer com a heroína, né, aliás, que ela, a personagem narradora, vai estabelecer com o garoto, em que você fica se perguntando, ele teve alguma responsabilidade naquilo que aconteceu, naquela tragédia do passado? Ele é inocente, talvez ele seja um inocente útil? Ou será que ele é mais responsável, mais culpado do que parece? A Phyllis faz uma brincadeira, né? Uma brincadeira assim, de suspense, né? De ambiguidade com o leitor na maneira como ela vai construindo essa figura, a figura do garotinho. É muito bom mesmo, muito boa essa parte. Embora, como eu falei, eu não goste do interesse romântico da heroína, é um daqueles livros do qual eu não gosto dessa parte, né, a parte romântica da história. Mas é muito bom assim mesmo. Reli, como eu falei, que eu tinha visto o filme de novo, e aí fui reler de novo o livro, que eu já li nem sei quantas vezes, O Nome da Rosa, do Umberto Eco. E é um romance assim tão amplo, que mesmo já tendo lido esse livro muitas vezes, eu sempre fico assim, fascinada, né, embasbacada com a amplitude dele. Porque a história se passa na Itália medieval, num mosteiro, e você tem alguns crimes, ou serão acidentes, que estão acontecendo no mosteiro. Tudo isso envolve uma biblioteca misteriosa, né? A biblioteca do mosteiro, na qual só algumas pessoas têm permissão de entrar. Você tem as discussões teológicas aqui, porque o personagem principal, William de Baskerville, vai até lá com uma missão que tem a ver com uma situação que está envolvendo a igreja enquanto instituição e a igreja que a gente diria que é a igreja Corpo de Cristo. E eu acho que as pessoas cristãs que lerem vão entender o que eu estou querendo dizer com isso, né? Essa distinção, sem usar esses termos que o Eco faz, entre igreja cristã, instituição, e igreja cristã no sentido de igreja Corpo de Cristo. É bem interessante. E aí você tem as discussões teológicas, você tem um debate, por exemplo, a propósito do riso. Será que Jesus ria? Você tem essa questão da biblioteca, como é que eram os livros naquela época, como é que eram colocados à disposição, né, do scriptorium, por exemplo, que é aquela sala que hoje a gente usa nas bibliotecas, é tudo junto, né? As estantes com as mesas de estudo, né? Mas o scriptorium medieval era aquela sala que não era a sala onde estavam os livros, e aí que ficavam aqueles que iam copiar, que iam traduzir, né, que iam, enfim, escrever e trabalhar junto aos livros. Os copistas, os tradutores, os estudiosos, aqueles que faziam as ilustrações, todos. E a descrição é assim fascinante. Logo essa primeira cena em que o scriptorium aparece, né? E uma coisa que eu reparei dessa vez, eu acho que, não sei se eu tinha reparado nas outras leituras que eu fiz. Gente, não tem um bibliotecário que preste nesse livro. Nenhum. Talvez alguns do passado, talvez, mas mesmo assim, alguns do passado, tem uma cena que se faz um retrospecto dos bibliotecários e ajudantes de bibliotecário anteriores dessa biblioteca do mosteiro, talvez eles tivesse algum que prestasse. Aqui não tem nenhum. O livro faz várias homenagens, faz homenagem ao Jorge Luiz Borges, embora eu considere essa uma homenagem assim dúbia. E quem lê o livro sabe por que eu estou dizendo que essa homenagem ao Borges seria uma homenagem dúbia. Faz homenagem ao próprio romance policial, né? Desses mistérios todos que estão acontecendo ali dentro desse fundo histórico de discussão religiosa, né?
de questões da igreja e tudo. Você tem esses mistérios, você tem a investigação feita pelo William da Baskerville. E a homenagem ao policial está no próprio nome do personagem, porque Baskerville nos remete ao cão dos Baskervilles, né? A considerada a obra-prima do Conan Doyle para o seu herói, Sherlock Holmes. E o William da Baskerville brinca um pouquinho de Sherlock Holmes aqui. Inclusive tem algumas frases que são tiradas do Estudo em Vermelho. Quem leu vai reconhecer. Levemente modificadas porque o ambiente é outro, mas quando você olha para a frase isolada em si mesma, essa frase foi tirada de um Estudo em Vermelho, a primeira história em que o Sherlock Holmes aparece. Muito bom, sempre uma excelente releitura. E reli esse aqui, Reviravolta, do Michael Connelly, porque eu fui ler A Queda, né, que é a última aventura do detetive dele, que eu gosto, o Harry Bosch, e aí peguei o anterior, a aventura anterior do Harry Bosch, me deu saudade, que eu tinha lido em 2012, lido e devorado, e aí eu fui reler. E dessa vez eu notei uma outra coisa, é a segunda vez que eu leio, não reli muitas vezes, como aconteceu com O Nome da Rosa, não. Quando você chega no final, tem a solução da situação que tem no romance, né? A situação de crime e tudo, mas ele faz algumas considerações através de... Eu não quero entrar em detalhes, né? Através de algumas coisas que acontecem na parte final do livro, que me pareceu que o Connelly sai daquele romance policial americano padrão, em que você tem 1 ou 2 crimes no início, você tem aí o livro, ao longo do livro, as investigações, né, por 1 ou mais detetives, e às vezes algum problema pessoal que eles enfrentam enquanto estão investigando, né, o crime, e a solução final, né, no desfecho do romance. Essa é a estrutura básica de boa parte do romance policial americano contemporâneo, né? É assim, a estrutura padrão. E na parte final a gente nota que o Connelly faz algumas coisas assim anticonvencionais na maneira como ele termina. E me lembrou o romance policial europeu. Muito legal. Eu não tinha reparado nesse detalhe. Já gostava muito do livro, mas aí ele ganhou ainda mais nessa releitura. E aí eu li A Queda, né? Que é a continuação, né? Continuação no sentido assim, é o livro que sai logo depois, né? Mas não é assim, as histórias policiais são independentes, embora o detetive seja o mesmo. Só que a gente nota que a vida do Harry Bosch vai mudando, né? Ao longo dos livros. E aqui continuamos a acompanhar o relacionamento dele com a filha, né? Que por causa de alguns eventos em livros anteriores, o Harry Bosch está morando com a filha, ela não está mais morando com a ex-esposa dele. E é sempre uma coisa assim, ao mesmo tempo que engraçada, assim, muito terna, ver a relação dos dois, a relação do Bosch com a filha, né, que é a Maddie, que agora tá com 15 anos nesse livro, naquele outro ela tá com 14, nesse aqui ela tá com 15. E aqui ela diz pra ele que ela quer ser policial quando ela crescer, né, e aí ele começa a ensinar pra ela, né, alguns macetes, como investigar, como observar as coisas, o que ela tem que notar. E uma das primeiras cenas mostra isso, como é que as aulas dele já estão rendendo. Que ele está assistindo um vídeo do homem que aparece morto logo no início do livro. Isso não é spoiler. E não se sabe se foi acidente, se foi suicídio, se foi crime. Que ele apareceu morto no hotel onde ele se hospedou. E aí o Bosch, logo no início, nos primeiros capítulos, está assistindo um vídeo que mostra, né, como é que esse homem entrou no hotel, se registrou, e ele chama a filha para assistir o vídeo com ele. E ela faz logo algumas observações assim, certeiras, né, de gênio. Nota que ela realmente puxou o pai. Muito legal. Você tem a investigação, tem o crime, que é bem interessante, a trama toda. O Bosch é um detetive muito dedicado e muito humano, né? Ele gosta muito do trabalho dele, tem aquela paixão pelo trabalho, mas eu gosto da forma como quando ele explora o interior do personagem, né? Mostra as suas fraquezas, mostra as suas dúvidas, a forma como ele às vezes faz uma autoanálise, né? E vê que ele foi injusto com alguém, e aí ele volta, fala com a pessoa. Eu acho assim cativante esse personagem dele, gosto da forma como o Connelly passa isso. Muito bom. Depois eu li esse aqui, da Sarah Addison Ellen, A Garota que Perseguiu a Lua. Eu li num dia só, e eu gostei mais desse do que do livro anterior que eu li dela, O Pessegueiro, é a autora de Encantos do Jardim. Esse aqui se aproximou mais, para mim, de Encantos do Jardim. Ao mesmo tempo você tem os elementos que aparecem nos 3 livros. Uma cidade pequena, personagens que têm
encontros e desencontros no campo sentimental e que tem problemas assim de relacionamento com membros da família, irmãos ou pai com filho, essas coisas, e que tem que ser resolvidos ao longo do livro. E você tem sempre um ou dois elementos fantásticos nesse formato de romance realista simples. Ela mistura isso, né? Você tem todo um fundo e pessoas normais, mas aí você tem um ou dois detalhes que são de fantasia. Aqui, por exemplo, você tem um quarto que muda. O quarto de uma dos personagens simplesmente muda, ele se transforma. É muito gostoso e eu li esse livro assim, com um sorriso. Havia momentos em que eu dava aquele sorriso. Ele não é um livro para você rir, ele não é divertido, mas ele faz no que você vai tomando intimidade com os personagens e se envolvendo com os dramas deles, né? Faz você ter um sorriso assim, de ver aquelas figuras que ela vai criando, vai fazendo você gostar, né? E em alguns momentos eu fiquei com os olhos molhados. Mas uma coisa que a Sarah faz, e que não está na autora do livro que eu critiquei muito na maratona literária, é que você sempre tem aquelas figuras inadaptadas, né? Aquelas figuras de pessoas que não conseguem se encaixar. Mas a Sarah tem um olhar muito mais compassivo e mais esperançoso para esse tipo de personagem. Isso é muito bom. Eu li também esse aqui, que é um ensaio desse escritor francês, que é editor e jornalista, o Jean-Claude Guillebaud, A Reinvenção do Mundo, Um Adeus ao Século XX, que é um livro que eu gostei muito, muito, muito. Eu marquei várias partes dele, tem várias coisas marcadas. É que agora eu não consigo achar. Não sei se dá para ver. Tá marcada a lápis. E é um livro que faz tipo um levantamento desde a época do iluminismo, né, das ideias do iluminismo até os finais do século XX, né, que é Um Adeus ao Século XX, o subtítulo. E ele analisa como alguns dos fundamentos que ele considera que são 6 do nosso mundo ocidental entraram em crise. E é por isso que o nosso mundo está em crise, né, que a nossa sociedade do Ocidente está em crise. Mas eu quero ver se eu consigo fazer um vídeo dedicado a esse livro para ser mais explícita. Mas é ótimo, está na minha lista dos melhores desse ano, sem problema algum. E terminei o Ateneu, do Raul Pompeia. Dei 4 estrelas para ele. Como eu disse, eu já estava gostando mais do que eu esperava, gostei mesmo. E é um romance dentro da linha da escola naturalista. Você percebe isso pelo vocabulário, você percebe isso na forma como ele trata algumas características dos personagens que ele vai retratando, tanto secundários quanto alguns de primeiro plano. Mas ele já tem, como alguns críticos colocam, já tem toques daquilo que é considerado impressionismo, né? Porque ele tem uma introspecção no personagem narrador, que é o Sérgio, né? Esse garotinho que vai para o internato, o Ateneu, que não é uma coisa bem naturalista, né? E a própria maneira como o autor, assumindo a voz do Sérgio, né? Digamos, se escondendo atrás da voz do Sérgio, ele mostra assim uma amargura e uma revolta, né? Uma revolta assim que tem muito pouco de naturalista. E talvez isso até explique por que o autor se suicidou, né? O Raul Pompeia se suicidou. Muito bom esse romance. É um daqueles casos em que eu não dei 5 estrelas, mas eu dei 4. E se encontrassem mais coisas do Raul Pompeia, eu gostaria de ler. Como, aliás, aqui na orelha diz, que ainda, segundo essa orelha aqui, diz que ainda não se reuniu, né, em livro as outras coisas que ele escreveu. Ele escreveu outros textos curtos, contos, que estão espalhados pelos jornais da época, né? Esse romance é de 1888.